o dobro da média nacional. Vira a página, por favor. Lá na 46, tá? No que diz respeito ao acolhimento de refugiados, o Brasil passou por grande aumento no número de solicitações entre 2010 e 2015, observado também no mundo como um todo, e acolheu nesse período pessoas de 79 nacionalidades diferentes, tá? O Haiti era disparadamente o principal solicitante, respondendo por bem mais da metade dos casos, por conta da situação de instabilidade política pela qual passava o país desde 2004, e em especial do agravamento das condições após um forte terremoto em 2010. Como o Brasil liderou uma missão de paz da ONU no Haiti e prestou serviços de ajuda, passou a ser visto como destino viável para os emigrantes haitianos. Estes, na maior parte das vezes, entravam pelo Estreito do Acre, no norte, e se dirigiam para as cidades do Rio, para as cidades da região sul do país, tá? A partir de 2016, as migrações haitianas começaram a diminuir e outra onda de migração teve início, desta vez proveniente da Venezuela, por meio da fronteira norte do país em Roraima, mais especificamente na cidade de Pacaraima. Fugindo da grave crise econômica e política venezuelana, milhares de famílias se mudaram para as cidades de Roraima, em especial a capital estadual, Boa Vista. Diferentemente dos haitianos, contudo, os venezuelanos, de modo geral, apresentam pouca propensão a se aventurarem no interior do país, pois preferem ficar próximo da fronteira para voltarem quando houver condições, tá? O que eles fizeram, né? Eles ficaram, a grande maioria dos refugiados da Venezuela ficaram, gente, lá na cidade de Boa Vista. E aí, o que aconteceu? O prefeito de Boa Vista, ele quase teve um surto, né? Porque mais que dobrou a quantidade da população. Ele não tinha condições de cuidar de todo daqueles refugiados, tá? Eu lembro de reportagens, né, que passou na época, que centenas, tá, gente, mas centenas mesmo de venezuelanos dormindo lá nas praças, nas ruas, tá, com a trouxa, né, que eles trouxeram, porque não tinha nem mala, né, alguns saíram com a roupa do corpo, tá, fizeram barracos de papelão nas praças para poder morar. Outras pessoas, né, de Boa Vista, deixavam eles dormir, né, nas varandas, tá? Eu vi pessoas que cedeu um quarto da casa para a família inteira venezuelana, ficar lá por enquanto, tá? Então, assim, muitos deles ficaram lá. Só que teve uma ajuda também do governo federal em relação aos venezuelanos que queriam ficar no Brasil, tá? Então, assim, eles ofereceram ajuda para quem quisesse ficar no Brasil. Que tipo de ajuda é essa? Primeiro é regularizar os documentos, né, de identidade para ele poder circular aqui no Brasil. Fala, Diogo. Mas aí, a maioria desses venezuelanos, eles ficaram aqui? A maioria ainda fica lá. Ainda estão em Boa Vista. Por quê? Eles têm esperança, tá, que possa mudar a forma de governo da Venezuela, que melhore as condições de vida e eles possam voltar. Gente, por que eles saíram? Eles saíram por causa de guerra? Não, a Venezuela não está em guerra, tá? É mais por causa da situação econômica. Lembra que eu já comentei com vocês que um salário mínimo na Venezuela dá para comprar um frango, tá? Ou seja, a pessoa que trabalha que recebe salário mínimo, ela trabalha o mês inteiro para pegar o dinheiro dela, ir no supermercado e comprar um frango, entendeu? Então, assim, o dinheiro deles desvalorizou demais. Por quê? Porque a inflação tá lá nas alturas, tá? Em mais de 1000%, se não me engano. Eu nem sei, não, acho que é muito mais que isso, tá? A inflação lá. Então, o que acontece? Quando a inflação sobe muito, o preço dos produtos sobe muito e o dinheiro acaba sendo desvalorizado, tá? A moeda, né, que corre naquele país acaba sendo desvalorizada. Então, não vale nada. Então, o que eles fizeram? Como que eles iam sobreviver, gente? Uma família inteira para comer um frango? Entendeu? E aí passou na imagens na televisão de pessoas, né, gente, estudadas, tá? Pessoas que têm graduação,
assaltando, né, invadindo caminhões de lixo para procurar comida, tá? Então, a fome leva a pessoa a fazer loucura, né? Então, é isso que eles fizeram. E o que aconteceu? Como eles não tinham outras formas de recorrer, eles preferiam, então, migrar para outros locais. Não foram só para o Brasil, tá? Uma grande leva que estava mais perto, né, das cidades ali mais próximas daqui do Brasil vieram para cá, tá? Saíram da Venezuela e vieram para cá, mas muitos outros foi caminho contrário. Foram lá para a América Central, por exemplo, procurar abrigo por lá. Uma parte dos venezuelanos que ficaram aqui no Brasil, principalmente os jovens, tá? Homens e jovens, tá? Então, o governo federal nosso, brasileiro, na época, ele fez uma seleção aí, tá? Procurou saber quais eram esses jovens venezuelanos, né, do sexo masculino, que queriam ficar no Brasil. Por que eles escolheram justamente o sexo masculino? Porque, geralmente, as mulheres, elas vinham com as crianças, com os filhos. Então, não dava para tirar só ela dali, ele tinha que levar a criança junto, tá? Então, ia ficar muito mais inviável fazer isso. Por quê? Porque o homem jovem, né, e sozinho, o governo federal conseguiria alocar ele, né, em qualquer outro local. Por exemplo, aqui para o Mato Grosso do Sul, o governo federal fez um acordo, né, com o nosso governo do estado e trouxe, naquela época que eu me recordo, 50 jovens, tá, para trabalhar nas fábricas da JBS, lá perto de Dourados, tá? Então, eles vieram, ganharam alojamento lá na JBS, que é aquela empresa de carne, né, frigorífico da Friboi, tá? Ganharam alojamento, ficaram lá e ainda trabalhando, tá? Trabalhando, ganhando lá o salário digno, né, pelo aquele trabalho dele, tá bom? Então, assim, alguns aceitaram fazer isso. Quem não aceitou, o que fizeram? Mas queria ficar no Brasil, mas não queria vir sozinho, veio com a família, veio migrando, né, internamente aqui dentro do Brasil, e veio com a família. Tanto que a gente vê aqui nos semáforos, né, em Campo Grande, famílias de venezuelano ou pedindo emprego, ou pedindo uma ajuda financeira, ou pedindo alimentos, tá? A gente vê direto isso, né, gente? Em um monte de semáforos, a gente vê ali venezuelanos pedindo, tá? E com família, com criança, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aí, vamos lá. Essas ondas migratórias de refugiados e solicitantes de asilo se mostraram um grande desafio para o Brasil, em especial a partir de 2014, quando se iniciou uma recessão econômica que se estendeu até 2017. Como forma de lidar com a grande demanda de refúgios, foi criado um tipo especial de acolhimento, existente somente no Brasil, denominado visto voluntário, tá? Essa prática facilita a entrada de pessoas em condições de vulnerabilidade, porém sofre críticas por substituir o reconhecimento da condição de refugiado, a que muitos desses migrantes teriam direito. Gente, outra situação também que aconteceu com a vinda desses venezuelanos aqui para o Brasil foi a entrada de doenças, tá? Que no Brasil já estavam controladas, tá? Por exemplo, o sarampo. O sarampo no Brasil, a criança, né, quando é bebezinha, ela já toma todas as vacinas, né? Até o 5º mês dela, eu acho, de vida, o 5º ou 6º mês de vida, ela já tomou todas as vacinas, tá? Que tem que tomar. Por quê? Porque aqui no Brasil, gente, no SUS, esse tipo de vacina é gratuita, tá? Então, é direito da criança, é direito ir no posto de saúde nesses primeiros meses de vida e tomar todas essas vacinas. Lá na Venezuela não tem isso, tá? Eles não são vacinados gratuitamente para nada, tá? Então, assim, a não ser agora, né, com a pandemia. Mas, esses outros tipos de vacina, era tudo pago. O que aconteceu? Quando essas pessoas, né, algumas delas entraram aqui no Brasil, que estavam com sarampo, catapora, tá? Rubéola, o que aconteceu? Acabou passando para a população brasileira,
tá? Que já estava controlado. Aí lá no Acre teve esse pequeno surto, tá? De novo dessas doenças que aqui no Brasil já não existia mais, já estava radicalizada. Então, o que aconteceu? O governo brasileiro, ele teve que fazer esse reconhecimento que ele falou aqui, como que é o nome? Desse acolhimento? Visto voluntário, tá? Ele teve que dar esse visto voluntário, por quê? Para poder vacinar essas pessoas. Porque ele tem que controlar quem está vacinando, ele tem que saber para onde que está indo cada vacina cada dose daquela vacina, tá? Não é uma coisa desordenada, desregulada, vacina aí quantos você quiser, não precisa contar. Não tem nada disso. Tem que ser registrado, tem que ser tudo certinho, tá? Então, eles tiveram que fazer isso para poder também vacinar essas pessoas, para não se alastrar, já visto que os venezuelanos estavam se alastrando, né, pelo Brasil, tá bom? Então, para controlar também a doença, eles tiveram que fazer isso. E aí, por fim, há também os brasileiros que emigram para fora, né, pelo mundo afora, estimado em pouco mais de 3 milhões de pessoas. Destes, quase a metade vive nos Estados Unidos, e outra grande parte no Paraguai e em países europeus, com destaque para Portugal e Reino Unido. Veja o Planisfério dos Emigrantes Brasileiros presente na página 1 do material de apoio para compreender melhor, tá? Oi, Diogo. Tá travando para você? Uhum. Ixi. Peraí, então. Deve ser a minha internet. Eu vou rotear aqui, peraí. Vou sair da minha ali e vou rotear aqui. Ô, professora, mas pra mim não tá travando. Pois é. Nem tá. Pra mim não. Internet do Diogo. Não, então se pra eles não estão, então é eu, professor. Pode deixar. Não, eu vou, mas eu vi gente ali falando eu também. Olha lá, a Ana Clara também, a Mari. Não, a Mari disse que sim. Que só tava, perguntei se estava travando só para mim. Ah, tá. A Amanda também. Ah, entendi, tá. Tá, mas eu vou rotear aqui, tá? Para melhorar um pouquinho, peraí. Eu vim aqui. Engraçado que o meu sinal tá bom. Mas eu vou... Às vezes a internet da outra pessoa que não é tão boa. Bom, agora eu Mas estou... aí seria... agora eu estou aqui no meu... Internet. Na minha internet celular, tá ótima, tá? Vamos lá. Cadê? O que eu falei mesmo? Tô doida. Ah, tá. Tá, gente, vamos passar isso porque a gente tem tanta coisa para fazer. Ó, a gente tem atividades agora, tá? Caderno de vocês. Gente, lembrando que no começo do bimestre, principalmente para os alunos que estiverem em sala de aula, eu vou conferir todos os cadernos para conferir as pautas, tá? Por que eu vou conferir as pautas? Porque naquela outra vez que a tia Késia pediu para vocês deixarem o caderno na escola, lembram? Para fazer a correção, né? Para ver quem estava fazendo as tarefas, tal. Tinha um monte de aluno que nem a pauta escrevia. Tá? Então, assim, quem está na sala de aula, eu ainda consigo ver que estão escrevendo a pauta. Agora, quem está em casa acha que não precisa. Não é assim, tá? Não é desse jeito. E a gente vai fazer esse recolhimento dos cadernos novamente e vou conferir todas as pautas, tá? Por que eu vou conferir? Porque eu tenho todas as pautas aqui no meu caderno, no meu planejamento. Para mim é facinho conferir, ok? Então, gente, temos atividades para fazer agora, tá? Podem pegar o caderno de vocês. Aí, ele fala ali na página 46, no cartografar, tá? A gente tem ali, ó, primeira pergunta. Quem que é Priscila Maia? Quem que entra com Priscila Maia? Gabriel. Nossa, agora, Gabriel? Agora?
Ô, professor, teve uma água, tá? Vai rápido. Doutora, é fuso horário. Tem nada de fuso horário, não. Fuso horário. Você tá em outro planeta? É, professora, é fuso horário de 45 minutos. Tá bom. Hum. Bom, então a primeira questão, ele fala o seguinte, ó. O Brasil apresenta maior número de refugiados ou requerentes de asilo à espera de resposta? Tá? Essa é a primeira pergunta, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Peraí. Então, a gente tem aqui... Gente, é rapidão, tá? Rapidão, porque a gente tem muita coisa para fazer. Vocês estão enxergando aí? Sim. Tá? Então, rápido. Ok? Essa é bem curtinha, as outras são bem maiores. Vou passar para a próxima. Na questão 2, ele fala, explique por que os Estados Unidos e o Canadá são os países americanos mais procurados por solicitantes de refúgio e também os que abrigam maior quantidade de emigrantes, tá? Ô, professor, você pode voltar lá na 1? Não, não vou voltar mais, já deixei um tempão lá. Aí ele fala o seguinte na 2, tá? Por terem economia mais desenvolvida e, portanto, com maiores oportunidades de trabalho e estudo, esses países tendem a atrair maior quantidade de imigrantes, em especial jovens com boa formação, provenientes de países com economias menos desenvolvidas e níveis mais baixos de IDH. Por essa mesma razão, são países com maior capacidade estrutural para acolher migrantes e refugiados.
Pronto, pessoas? Não. Mais rápido, gente. Tem muita coisa para fazer. A gente vai até a página 54. Vamos rápido. Pronto. Vamos lá, gente. Posso mudar? Eu já terminei, mas eu não sei os outros. Pois é, só você que está falando. Eu tô viva, Amanda, não. Peraí, ainda não. Tá, Amanda está falando. Mais 1 minuto só, gente. 1 minuto. Eu vou cronometrar aqui. Vou mudar. Questão 3, tá? Na questão 3, ele fala ali: qual país asiático tem maior número de brasileiros em seu território? Aí ele manda ali, faz uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa na internet e explique, citando pelo menos 2 motivos por que há tantos brasileiros nesse país atualmente, tá? Então a gente tem aqui, ó, o Brasil, o Japão é o país asiático com o maior número de brasileiros, tá? E a pesquisa, ele fala ali, né, os 2 fatores principais para isso é o maior nível de desenvolvimento socioeconômico e IDH daquele país em relação ao Brasil, somado aos laços étnicos e culturais estabelecidos por ocasião da chegada de grandes levas de japoneses ao Brasil, no final do século XIX e início do século XX, mantido ainda hoje por seus descendentes, tá? Então, é uma pesquisa bem curtinha, tá bom? Para facilitar aí para vocês, senão ficaria muito extensa. E terminando aí, a gente já vai falar, então, sobre os refugiados africanos, sobre os migrantes africanos, tá? Dá um tempinho aí para vocês.
Professora, uma pergunta. Esse conteúdo vai cair em alguma prova? Nesse bimestre, não. E no próximo? Pode ser que sim. Porque assim, gente, o professor ele não é obrigado a colocar um conteúdo daquele bimestre. Ele pode colocar de qualquer outro. Principalmente nos simulados, tá? Que é um apanhado do que você já aprendeu até aquele momento. Então, não é especificamente só daquele local, daquele momento que você está estudando ali a apostila. Pode ser anterior. Mas por que você está perguntando? Porque daí você não vai copiar, é isso? Ou você não vai prestar atenção na aula? Não. Porque eu queria saber mesmo. Ah, então tá bom. Pronto? Pronto, pessoal? Não. Não. Eu vou fazer um negócio aqui.
Pronto. Pra mim tá pronto, né? Não sei do resto. Tá, Murilo, quem mais? Pode tirar pra mim também, eu peguei fotos. Tá. Eu sou Pode tirar. Eu quem tá falando aí? Gabriel. Terminou, Gabriel? Uhum. Tá, beleza. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui no chat. Que isso? Amanda. Terminou, Amanda? Amanda, conseguiu terminar? Ah, tá bom. Beleza. Espera aí só um pouquinho, gente. Vou dar um print nessa tela aqui e vou mandar lá para a Kézia. É demais. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho, pessoas. Aqui. Pessoal, vamos lá agora na página 47, tá? Falando sobre os migrantes africanos, ok? A gente tem ali, deixa eu colocar minha régua aqui para eu não me perder. Observe o mapa desta página com atenção e em seguida compare-o ao mapa com o mesmo tema, mas focado no continente americano na página 45. A visualização e a contraposição dos mapas revelam a disparidade geral entre as situações sociais predominantes em cada continente. Os deslocados internos colombianos, ainda que os países americanos exibam diferentes casos de gravidade intestável, países africanos, além de mais violentos, revelam estatísticas ainda mais alarmantes. A situação precária de vida observada nos campos. Oi, Ana. O professor tá travando muito. Não dá nem pra entender direito. Mas Verdade. eu já mudei a internet. Eu acho melhor deixar no Wi-Fi, professor. Tá, Tá bem. vou deixar, peraí. O Wi-Fi tava travando um pouco. Bom, mudei já. Vou lá. Estou ali na página 47, nos migrantes africanos, tá? A situação precária de vida observada nos campos de refugiados, que se espalham em vários países do continente, explicita tristemente essa disparidade. Esse contexto não é uma novidade no continente africano, onde, desde a década de 1970, inúmeros conflitos étnicos e políticos deram origem a fluxos mais ou menos contínuos de refugiados, deslocados internos, imigrantes em busca de oportunidades de emprego e estudo. Embora a maioria absoluta dos que migram permanece dentro dos limites do continente, mesmo quando deixa o país, o fluxo dos que se dirigem aos Estados Unidos, e principalmente à Europa,
tem chamado a atenção do mundo, uma vez que ocasiona problemas também naquele continente, onde a xenofobia ou a aversão a estrangeiros tem aumentado, entre outras reações preocupantes, conforme veremos mais adiante. Os imigrantes provenientes do norte da África na Europa eram 3 milhões em 1990 e 5,2 milhões em 2017. Já os imigrantes provenientes da África subsaariana, como podemos ver no gráfico a seguir, tiveram um acréscimo ainda maior naquele continente e também em outros, tá? Então, a gente tem aí esse mapa de deslocamentos forçados no ano de 2016, lá no continente africano. Gente, ele fala ali para a gente comparar com o mapa da América, né? Nossa, se a gente comparar, eu vou falar, não tem nem comparação, na verdade, né? Porque olha o tanto de fluxos migratórios que tem no continente africano, e aí quando você vira a página lá na 45 e olha, né, do continente americano, a gente vê que tem pouquíssimos. E de alguns poucos países também, né, que migram, né? Já na África, não, né, gente? Na África, quase todos os países fazem migração. Quase todos, ó. Se não me engano, essa ilha aqui do lado do Oceano Índico é Madagascar, que não aparece. E tem essa outra aqui do outro lado, perto da África do Sul, que eu não sei qual que é. Deixa eu ver se tem algum... É a Namíbia, tá? A Namíbia não faz. Ou não tem dados, tá? Pode ser que não faça ou não tenha dados, ok? Pergunta, Murilo. Porque, assim, por que uma pessoa ela deixaria de viver nos Estados Unidos ou, sei lá, em outro lugar do mundo para ir viver na África? Ou ir para a África de qualquer jeito? Porque a pessoa quer trabalho ou para turismo, então para que vai lá? Você não vai morar lá, não é um lugar bom para você morar. Não, porque assim, dos Estados Unidos rumo à África, tem muito pouco, tá? É muito pouco imigrantes. Eu posso citar para você uma classe que faz essa troca e que não vai em busca de dinheiro ou em busca de estudos, que sai dos Estados Unidos, onde ele tem todo o conforto, e vai para a África. Você sabe qual classe que eu tô falando? Qual? A médica, a classe médica, tá? Vocês já ouviram falar daquele Médicos Sem Fronteiras? Tá? Ali, gente, o Médicos Sem Fronteiras, eles não recebem nada, tá? Para sair do seu país de origem e ir tratar daquela população na África. O que eles recebem? Eles recebem comida, tá? Comida, recebem um local para morar e acho que algum dinheiro, muito pouco, para se manter lá, tá? Mas não um salário digno de um médico. Agora, essas pessoas, elas vão porque elas têm amor à profissão e amor à vida humana, já que na medicina eles fazem aquele juramento, né, que chama juramento de Hipócrates, né, que é onde por toda... ele tem que defender a vida humana, que é para isso que ele está se formando em medicina. Tá? Então, assim, esses médicos é uma classe que eu posso falar para você que sai dos Estados Unidos, que é um país, né, o país mais rico do planeta, e vai morar num local desse totalmente precário, onde não tem nada, vamos falar nada de luxo para eles, tá? Então, eles vão, eu vou falar assim que eles vão mais pela realização pessoal. A gente tem a Cidade do Cabo também, é uma cidade bem desenvolvida. Sim, mas eu tô falando da precariedade mesmo, tá? Tô falando da precariedade, porque eu entendi o que o Murilo falou. Como que uma pessoa vai sair do luxo para viver no lixo? Não é isso? Tá? Então, assim, ele vai por conta disso, tá bom? Tipo, você ser muito rico, você morar numa caixa de papelão. O quê, Murilo? Tipo, você ser muito rico e morar numa caixa de papelão. Pois é, tá? Só que assim, ele vai seguir o que ele, né? O que ele escolheu fazer na vida dele, que é salvar vidas, tá bom? Mas lá tem megalópolis também.
Metrópoles, quer dizer. Tem, mas lá é muito mas não é isso lá. que eu estou falando, Lucas. Eu não estou falando das megalópolis. Por exemplo, a Namíbia ou a África do Sul são países ótimos para morar. Tá? Em relação ao resto do continente africano, são países bem mais desenvolvidos que os outros países da África. Tá? Mas eu estou falando da precariedade mesmo, onde não tem nada. Por exemplo, na África subsaariana. Onde é isso que eu tô falando. Onde as casas são de barro. Meninos, agora vamos aí. Página 48, peraí. Página 48. Agora a gente vai falar da urbanização na África, tá? O que é a urbanização? Urbanização, população morando nas zonas urbanas, tá? E não nas zonas rurais. A maioria na zona rural, né? Mas vamos lá, ó. O surgimento das cidades no continente africano é muito anterior ao processo de colonização, por vezes datando de milênios atrás. Entretanto, a maior parte das cidades africanas atuais surgiu durante ou após o período colonial. Atualmente, o continente é o que exibe as menores proporções de pessoas vivendo em cidades. Porém, ao mesmo tempo, é onde ocorre o processo continental mais intenso de urbanização. Entre 1995 e 2015, a população urbana do continente cresceu a uma taxa anual próxima de 3,5%, muito mais alta que nos demais continentes e responde por boa parte dos fluxos populacionais africanos. O processo de urbanização desse continente também se diferencia dos demais em razão do papel apenas secundário exercido pela indústria e pelo aumento da produtividade agrícola. Aspectos que nos outros continentes costumam ascender ou acompanhar o crescimento das cidades. Estas, no continente africano, muitas vezes são organizadas economicamente em torno do Estado, uma vez que o setor público oferece os melhores empregos, salários e, por vezes, até mesmo as edificações mais resistentes e sofisticadas. Os serviços públicos de saúde e educação concentram-se em centros urbanos e são pouco acessíveis nas zonas rurais e nas cidades menores ou vilarejos, e em alguns países, a capital funcional como um atrativo ou mesmo uma única oportunidade de sustento a jovens das zonas rurais, tá? Então, aqui a gente já sabe, né, a disparidade aí entre, então, população urbana e população rural na África, tá? A gente já viu que a população rural na África é disparada na frente da urbana, tá bom? A gente tem que ver também que, por exemplo, se tivesse essa migração, vamos falar igual teve aqui no Brasil, né? A migração, o êxodo rural, tá? Onde as pessoas saíam do campo e ia para a cidade procurar melhor qualidade de vida. Se acontecesse isso agora na África, gente, as poucas cidades que lá existem, né? O que ia acontecer com elas? Ia quebrar. Já não são muito, né? Não são muito bem, assim, vamos falar, colocadas aí num ranking econômico, tá? Então, se houver essa migração muito maior da zona rural para a zona urbana, as cidades, elas não vão suportar, tá? Então, por que não vai suportar? Porque não tem infraestrutura suficiente para manter essa população lá, certo? A gente já vê das poucas cidades que tem, que eles andam assim com a corda no pescoço, né? Tanto que não tem nenhum, tirando a África do Sul, que é o único país emergente, que é o único país que está classificado um pouco acima do subdesenvolvimento, tirando a África do Sul, o resto é tudo subdesenvolvido. Tá? Aí a gente tem ali, então, esse mapa aí de baixo, que fala da população urbana lá do continente africano, naquele ano, tá? De 2016. Aí a gente vê as taxas percentuais a partir da coloração do mapa, quanto mais escura, mais população urbana tem naquele local, certo? Vamos lá, virando. Na 49, ele fala assim, ó, como é possível verificar no mapa e no gráfico da página anterior, nos países africanos, as favelas
tem diminuído em proporção à população geral, mas boa parte desta ainda vive em áreas rurais. Isso, somado à ausência de uma economia efetivamente industrial, evidencia outra peculiaridade da urbanização africana, a manutenção de vínculos econômicos e laços sociais com o campo. Nos centros menores, a conexão com a vida rural ainda é muito forte e muitos dos habitantes seguem suas atividades como agricultores. Gente, vamos pensar aqui. Daria certo viver num mundo onde todas as pessoas vivem somente na zona urbana? Não. Não. É óbvio que não, por quê? A gente Porque daí não tem necessita da comida zona para rural. pessoas do urbano. Exatamente, a gente precisa da zona rural. A gente precisa que essa população continue vivendo na zona rural. Por quê? Porque são elas que nos sustentam. Elas que plantam, tá? Plantam, colhem e mandam os alimentos pra gente. Tá bom? Então, e isso é de forma globalizada. Tá? Forma globalizada. Então, a gente depende da população rural. E elas têm que ser bem atendidas, tá? A população rural. Aí, vamos olhar ali, esse olhar geográfico era uma atividade, tá? Como a gente está com pouco tempo para fazer, eu tinha feito ela para vocês, tá? Mas eu vou deixar porque a resposta ela ficou um pouco comprida, e aí eu preciso de mais tempo porque a gente precisa copiar, a gente precisa terminar essa apostila, tá, gente? Então, ali, ó, no olhar geográfico, eu só vou ler o enunciado, tá? Ele fala assim, observe ao lado o mapa que representa as consequências do longo conflito que tem deslocado muitas pessoas no mais novo país do mundo a ser reconhecido pela ONU, o Sudão do Sul, tá? Então, o Sudão do Sul, ele é o mais novo país do mundo que vai ser reconhecido, ou que já foi, se não me engano, reconhecido pela ONU, tá? Tendo este país se tornado independente do vizinho do norte, o Sudão, em 2011. Foi deflagrada uma guerra civil em 2013, e desde então, até 2016, havia gerado 3.300.000 deslocados à força para outras áreas do país, ou para países vizinhos, sendo a maioria composta de crianças e mulheres provenientes das zonas rurais, tá? Aí ele fala ali que seria a nossa atividade, ele fala, escreva um parágrafo explicando a sua interpretação das informações do mapa, quantidade de pessoas de cada categoria deslocados, e para cada região ou país representado, localização dos campos e centros de refugiados. Então, a gente ia fazer o quê? A gente ia fazer uma leitura desse mapa e ia descrever, tá? Eu fiz, lógico, né? Eu fiz para trazer para vocês, mas a gente está com um curto espaço de tempo, então eu só vou ler, tá? Eu só vou dar uma lida aqui para vocês, ó. Eu já volto, tá, professora? Tá, ele fala assim, gente, ó, é muito número, tá? Então, ele fala assim, ó, havia cerca de 1.853.900 deslocados internos no país no ano de 2016, tá? Desse número total, 4.900 eram refugiados da República Centro-Africana, 66.700 refugiados da República Democrática do Congo, depois 639.000 refugiados em Uganda, 87.100 no Quênia, depois ali, deixa eu ver, 338.800 na Etiópia, tá? E, por último, 297.200 refugiados no Sudão, tá, gente? Então, aí eu havia colocado essa pesquisa para vocês, bem detalhada, tá? De quais países que eles estavam saindo ou se dirigindo, tá bom? Continuando ainda na página 49, a gente vai falar agora sobre os migrantes americanos e africanos, consequências de suas chegadas e saídas, tá? Até agora a gente já viu o que era migrante, refugiado, exilado político, tá bom? E agora a gente vai ver quais os destinos, né, os principais destinos. Agora a gente vai falar das consequências das suas chegadas e suas saídas. Os fluxos migratórios de americanos e africanos correspondem à parcela significativa das migrações internacionais mundiais. O continente africano praticamente inteiro e as regiões da América Latina e Caribe,
no continente americano estão entre as que mais enviam fluxos de migrantes internacionais, seja entre países da própria região ou continente, seja para países mais distantes. Em 2017, mais de 36 milhões de africanos saíram de seus países. Destes, quase 20 milhões permaneceram nos limites do continente, cerca de 10 milhões foram à Europa, mais de 4 milhões à Ásia e mais de 2 milhões aos Estados Unidos ou ao Canadá. Além disso... minha bateria tá acabando. Caracas. Peraí. Deixa eu ver. Pronto. Aqui. Além disso, pouco mais de 500 mil de africanos foi para países da Oceania e menos de 60 mil se deslocaram à América Latina ou Caribe. Por outro lado, quase 3 milhões de pessoas vieram de outros continentes para morar em países africanos e pouco menos de 3 milhões são de origem desconhecida, tá bom? Isto é, podem ser do próprio ou de outro continente. Na América Latina e no Caribe, por sua vez, mais de 37 milhões de pessoas saíram de seus países em 2017. Destas, cerca de 6 milhões delas permaneceram na região, por volta de 26 milhões foram para os Estados Unidos ou Canadá, e outros 4 milhões e meio rumaram para países europeus. Somados, menos de 500 mil de latino-americanos migrou para países asiáticos, africanos ou da Oceania. Por outro lado, quase 10 milhões chegaram de outros continentes ou da América do Norte. Já os países com economia altamente desenvolvida e que apresentam maiores níveis de IDH nesses continentes, o Canadá e os Estados Unidos estão entre os maiores receptores mundiais de migrantes de outros países, seja em relação à quantidade de indivíduos que abrigam, seja em relação à presença de imigrantes internacionais, como proporção da população geral. Em 2017, saíram um pouco mais de 4 milhões de imigrantes de tais países. Destes, pouco menos de um terço trocou um pelo outro. No mesmo período, mais de 5 milhões de pessoas chegaram a outros continentes, quase a metade delas provenientes da América Latina e do Caribe, e mais de um quarto da Ásia. Da África, chegaram mais de 2 milhões e 500 mil migrantes, quantidade pouco maior que a de migrantes de origem desconhecida. Observe o gráfico, tá? Gente, esse gráfico, se você olhar assim, parece que é uma rabisqueira só, né? Mas olha só, você vê ali pela cor, tá? A cor ali, esse azul bem clarinho, né? É a Ásia, tá? E os risquinhos mais finos ou mais grossos, né? Ele fala ali da quantidade mais ou menos, tá? Então, esse risquinho mais fino e mais grosso, mais ou menos seria a quantidade, tá bom? De pessoas que tá indo. Depois ali, no azul, um azul escuro, né? É a Oceania. Depois temos a África, num tom intermediário de azul. América do Norte, num verde claro. América Latina e Caribe, num verdinho um pouquinho mais escuro, e Europa, aqui nessa outra tonalidade de azul, tá? Então, aí a gente consegue ver, ó, olha só, tá escrito ali dentro, tá, gente? Mas parece um rabisqueiro só esse gráfico aqui, né, ó, tá? Mas cada um tá distinguido certinho aqui dentro, ó, fala ali da onde que é,
tá bom? Qual continente que ele está representando. Lembrando que, então, os traços mais finos ou mais grossos quer dizer o volume da população que destinou para aquele outro local, certo? Aí, vamos lá. Todos esses fluxos migratórios, tão diversificados e que se cruzam com constância, acabam por provocar diversas consequências, como não poderia deixar de ser, para tanto para os países receptores quanto para os emissores. Para finalizar a nossa análise das migrações de populações americanas e africanas, vejamos 2 aspectos que se destacam no debate mundial sobre os efeitos positivos e negativos das migrações internacionais. Aí a gente tem ali, ó, qualificação de mão de obra em mercado de trabalho. Gente, isso daí é um ponto super importante se você for querer, por exemplo, morar fora do Brasil, tá? Se você quiser ir para fora do Brasil, esse é um ponto que vai poder, vamos falar assim, definir a sua permanência ou não naquele local, tá? Então, a gente tem ali qualificação de mão de obra e mercado de trabalho. Um dos aspectos da vida social de uma população que recebe ou emite migrantes internacionais são os efeitos sentidos no mercado de trabalho. Nos países da América Latina e do Caribe, assim como nos países africanos, é comum que a emigração de jovens formados com ensino superior para países de economia desenvolvida configure, em alguma medida, o fenômeno denominado fuga de cérebros, tá? O que é fuga de cérebros? É a saída da mão de obra qualificada para buscar oportunidades em outros países. Por sua vez, os países receptores obtêm ampla vantagem, pois não investiram nada, né, na qualificação dos migrantes, cujos custos foram bancados por suas famílias ou países, quando formandos em sistemas públicos de educação. Tá? Então, essa fuga de cérebros é o quê? Por exemplo, vocês que estudam em colégio particular, né? Vocês estudam colégio particular até o 9º ano, que é lá no Carrossel. Depois, vocês podem continuar no ensino médio, né? Até em escola particular também, em outra instituição de ensino. Depois, vocês podem fazer uma faculdade também particular, tá? E aí, nessa faculdade particular, quando você estiver terminando, você quer se pós-graduar, tá? Você quer fazer uma pós-graduação, ou você quer fazer um mestrado, ou você quer fazer um doutorado. Quanto mais você se qualificar, mais você vai ter oportunidades fora daqui, tá? Fora do seu país de origem. Aí, por exemplo, eu falo assim, o Canadá, gente, é um dos países que mais acolhem estudantes brasileiros, tá? O país que mais oferece bolsa de estudos a estudantes brasileiros, tanto que todos os anos, fora agora, né, no ano de pandemia, né, esse ano não teve, tá? Mas todos os anos eles fazem um feirão lá em São Paulo, num daqueles galpões enormes que São Paulo tem, que faz essas feiras, né? E tem várias faculdades do mundo inteiro que vêm procurar justamente esses cérebros aqui, ó, que tá falando aqui na apostila, tá? Então, eles oferecem essa vaga de curso para você na faculdade deles fora. Por quê? Porque para eles isso é uma vantagem enorme. Porque o custo mais caro que tem, gente, é do ensino fundamental e ensino médio. É o mais caro que tem, tá? Se você já estiver quase se formando, então melhor ainda para eles. Por quê? Porque quando você se formar, por exemplo, você vai lá para o Canadá, você está quase se formando e ele vem e te oferece aquele curso e ainda você recebe, tá, para fazer aquele curso, aí você vai embora para lá. Ele já está pensando que quando você terminar esse curso e a sua faculdade, você já vai ficar trabalhando lá, tá? Então, para eles é melhor ainda quando isso acontece, tá? Por quê? Porque ele não teve custo, o país não teve custo em bancar os seus anos na escola, os seus anos escolares, aqueles que mais pesam no bolso, que é justamente esses que vocês estão agora, tá? Que é o ensino fundamental e o ensino médio, tá bom? Aí ele coloca ali, ó, nos Estados Unidos e no Canadá, a chegada constante de imigrantes latino-americanos, caribenhos, ou em quantidade bem menor de africanos, né, tem aspectos ambíguos. Estudos estatísticos e econômicos
são quase unânimes em apontar que os migrantes melhoram de vida e seus descendentes alcançam um padrão de vida e nível de renda superior ao que quando chegaram. Portanto, contribuem para o crescimento econômico do país, da mesma forma que o conjunto das populações desses países que apresentam a mesma tendência à produção ampliada de riqueza entre uma geração e outra. Aí você me pergunta assim, mas por que ele vai querer que eu vá trabalhar lá e morar lá? E trabalhar lá para eles, gerar renda, né, para eles, impostos para eles. Gente, se você fizer uma comparação entre o seu salário daqui e o seu salário de lá, o de lá, logicamente, vai ser mais compensatório, tá? Só que esse salário que você, brasileiro, vai receber lá no Canadá é diferente dos salários dos canadenses, tá? O salário deles vai ser muito mais alto do que o seu. Então, para eles, é muito mais fácil pegar uma pessoa que não é de origem canadense, né, que não se formou lá, que formou em outro país, emergente ou subdesenvolvido, e leve para lá, para trabalhar lá, porque o salário deles, eles vão ter que pagar um salário um pouco menor do que de quem nasceu lá, de quem é de origem de lá, tá? Então, por isso que eles buscam essa mão de obra fora de lá, tá? Para poder pagar mais barato. Para eles compensa? Super compensa. Para você compensa? Também. Por quê? Porque o seu salário aqui vai ser bem menor, tá? Entretanto, os migrantes, muitas vezes, ocupam postos de trabalho de menor qualificação que aqueles que ocupavam em seus países de origem. Gente, olha só, essa daqui também é excelente, essa frase, esse parágrafo. Aqui mesmo, né, no Brasil, eu vi tantas, quando teve uma leva de refugiados da Síria, que veio parar aqui no Brasil, tá? Principalmente lá na região sudeste, tá? No Rio de Janeiro e São Paulo. Eu vi uma reportagem uma vez, que foi no Globo Repórter, falando justamente desses imigrantes, né, sírios que vieram para o Brasil. Tinha lá uma família que eles foram fazer reportagem com elas, que essa família, gente, quase todos eles da família, né, tirando as crianças, eram formados. Tinha lá a professora, o pai de família era advogado lá na Síria, tá? E aí estava fazendo o que aqui no Brasil? Começaram a fazer comida, tá? Quando vieram para cá para o Brasil, eles não conseguiriam exercer a profissão que eles tinham lá no país deles, tá? Então, acabaram exercendo uma profissão de menor categoria aqui no país onde eles vieram se refugiar, tá? Então, o que eles fizeram porque eles vieram assim com uma mão na frente e outra atrás, né? Vamos falar assim, tá? Com a roupa do corpo e uns míseros dinheiro, né? Que eu nem sei qual que é o dinheiro deles lá da Síria, tá? E aí vieram para o Brasil. Mas como que eles iam se sustentar? Então, eles iam fazer alguma coisa que eles saberiam que ia dar dinheiro, já que a profissão deles eles não iam conseguir, né? Então, o que fizeram? Começaram a fazer comida síria, tá? E vender na rua em pequenas porções, tá? Fazia em casa e saía para vender, vendia nos bares, lanchonetes, e assim eles começaram para poder ganhar vida, tá? E isso tem muito, né, gente? Isso tem muito, tá? Pessoas aí que são formadas e acabam fazendo outra coisa, tá? Aqui no Brasil mesmo, né? Eu mesmo como professora, se eu for lá nos Estados Unidos trabalhar como faxineira, eu vou ganhar muito mais do que eu como professora aqui no Brasil, tá? Então, olha isso, né? Por um lado... Nossa senhora, professor. Claro, uhum. Por um lado, isso pode aumentar a produtividade e suprir a demanda por funções que os habitantes nativos dos países mais desenvolvidos economicamente dificilmente querem exercer. Além disso, ameniza o processo de envelhecimento das populações desses países, em especial dos Estados Unidos. Por conta do intenso fluxo migratório, esse país apresenta diretamente da maioria dos estados europeus grande reposição de força de trabalho, ainda que as taxas de natalidade não sejam significativas. Gente, eu já vou virar aqui, tá? A folha. Agora a gente vai falar um pouquinho das remessas financeiras. O que é isso, remessa financeira? Por exemplo, eu vou embora lá para outro país, vou trabalhar, e aquele dinheiro que eu ganhar lá, uma boa parte daquele dinheiro que eu ganhar lá, eu vou mandar para cá, para minha família, tá? Então, isso aí são as remessas financeiras. Aí ele fala ali, ó, outro aspecto de grande importância e impacto econômico
no contexto global relativo às migrações internacionais são as remessas financeiras para familiares no país de origem, que têm adquirido importância cada vez maior. Embora estejam em franca ascensão desde a década de 90 até 2014, houve redução em 2015 e 2016 no mundo como um todo, voltando a crescer no ano seguinte, como mostra o gráfico ao lado. Gente, vamos lá. Eu já vou direto ali, senão não vai dar tempo, tá? Ali na primeira atividade, na página 53. Preencha os quadros a seguir com palavras-chave, tá? Palavras-chave que associam as consequências com os fatos desenvolvidos. Então, a gente tem o primeiro, qualificação de mão de obra e mercado de trabalho. Quais são as palavras-chave, tá? Que acaba descrevendo isso daí, a qualificação de mão de obra e mercado do trabalho, e depois as remessas financeiras. Eu vou passar lá para vocês, gente. Eu vou pedir para vocês copiarem o mais rápido possível, tá? Senão não vai dar tempo. Não, eu vou começar a deixar de tarefa. Vem. Então a gente tem aí no quadro, o primeiro, né, qualificação de mão de obra e mercado de trabalho. Quais são as palavras-chave, tá? Eu tenho aí, fuga de cérebros, ameniza o envelhecimento populacional, aí a gente tem xenofobia, racismo e preconceito, e também a gente tem melhoria nos padrões de vida entre gerações. Vou dar 2 minutos. 2 minutos. Amor, mãe do céu, esse amor da mamãe, esse amor da mãe, mamãe, que amor, minha petinha. Um minuto. Vou mudar. Vou passar para o outro, tá? Agora de remessas financeiras. Aí, remessas financeiras, a gente tem fluxo de capital externo, países desenvolvidos, famílias no país de origem e fontes de recurso. Pessoal, enquanto vocês copiam, eu vou fazer chamada. Amanda. Meninos. Presente no chat. Isso. Fala para mim, por favor, tá? Porque eu tô na outra tela e eu não consigo olhar o chat ali se eu tiver nessa tela aqui compartilhada com vocês. Ana Gabriela. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Lisa. Presente. Ana Clara. Presente. Catarina. Não? Não. Tá. Diogo. Presente. Gabriel. Presente.
Rurik. Presente. Oi, Rurik, você tá bem? Tô. Tá? Que bom, então. Tô bem. Isabela. Isabela. Isabelle. Presente no chat. Obrigada. Júlia. Presente. Leonardo. Presente. Letícia. Lucas Alves. Aqui. Lucas Kuroki. Presente. Luiz Henrique. Cadê o Luiz? Não respondeu nem no chat? Não. Obrigada. Maria Clara. Não. Ela nunca vem na aula. Nunca vem, né, gente? Tá difícil, hein? Mariana. Presente. Miguel. Presente. Espera, filha. Espera, mamãe. Murilo. E presente. Nicole. Ela saiu da aula um tempinho atrás. Novidade. Rafaela Galvão. Presente. Rafaela Franque. Presente. Ok. Tem um Meninos, passarinho lá. vamos para a próxima, tá? Tem um passarinho lá, rapidão. Gente, a próxima, eu não deu tempo de eu fazer. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Ali ele fala, para você colocar com suas palavras, né? O que é o refugiado, o que é deslocado interno, o que é requerente de asilo, o que é asilado político, tá? Eu vou tentar colocar aqui. Ixi, ainda tem mais coisa para fazer na outra página. Acho que vai ficar tarefa, hein, gente? Não vai ter jeito. Vai ficar tarefa para vocês. Ó, eu vou ali, refugiados, tá? Vou escrever ali junto, ó. Refugiados. Deixa eu dar uma reduzida, peraí. Deslocados internos. Professora, a senhora desligou a câmera? Não, Ah, tá. Então a minha internet que é ruim. não desliguei, não. É que eu estou aqui na outra página aqui das atividades com vocês. Vocês estão vendo aí as atividades? Uhum. Tá.
É isso, tá? Essa aí é a questão 1, né? Da hora do estudo, tá? Aqui eu coloquei errado. Pessoal, essa questão 2, daí da hora do estudo, tá? Que tá na página 53, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer e vou colocar lá no grupo para vocês, tá? Tá. E aí, eu vou passar agora para vocês, a gente vai fazer agora a correção da questão 4. A 3 a gente vai deixar, tá bom? A 4, deixa eu só esperar vocês terminarem de copiar aí eu já passo a 4, a 4 é bem curtinha, tá? Já terminei já de copiar. Pro, Oi. a Isabela tá sem internet na casa dela. Não, Então ela não está. Tá, mas então ela não está assistindo aula, então é falta, eu não posso fazer nada. Ela não está na aula, é falta. É. Às vezes eu concordo com a senhora, professora, que faz um pouco de sentido. Só às vezes? Às vezes não. Ai, ai, ai. Quem que é essa aqui que tá falando comigo? Quem tá falando aqui? Ah, tá. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, pessoinhas. Gente, pula lá para a atividade 4 agora, tá? A 2, já falei, tá? A 2 eu vou terminar aqui, vou fazer, e aí eu coloco no grupo para vocês, tá? Se der tempo, a gente já faz agora, mas eu acho que não vai. Eu acho que vai dar tempo. Ó, a questão 7. Não, desculpa, a questão 4. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Tá? A questão 4, pessoal, vou falar, tá? Não vou escrevê-la, não. Então, ali ele fala assim, ó, observe o gráfico da página 50 e responda na letra A, tá? Entre o continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representadas, qual apresenta o maior saldo positivo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes ou regiões que entram e saem, tá? Letra A, coloquem aí, América do Norte. Murilo. Ai, Murilo. América do Norte. Aí, abre parênteses. Exceto o México. Exceto o México. Exceto é E-X-C-E-T-O, tá? E fecha parênteses. E na letra B,
ele fala o seguinte: entre o continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representadas, qual apresenta o maior saldo negativo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes ou regiões que entram e saem, tá? E aí, resposta: África, tá? É isso. Deu tempo, né? Então, vou voltar para 2. Questão 2. A questão 2, pessoas, a apostila, ela traz uma resposta desse tamanho, tá? Eu vou ver se eu consigo ajeitar ela aqui, tá bom? Peraí. Caraca, professor, ainda tem outra aula. Achei que já tinha acabado. Tem 5 minutos. Não sei, mas eu achei que já era 11, pô. Não queria outra aula, não. Ah, mas é aula de inglês, jogo. Não tem problema, não. Piorou. Piorou. Pior ainda. É pior, né? Pra mim é muito bom. Porque daí eu faço atividade papum, aí eu posso jogar. Eu nem faço. Ah, deixa eu não compartilhei, né? Então eu quero que vocês copiem. Ô, cabeção. Nossa, nossa. Cabeção. Nossa senhora. Telepatia. De toda. Opa, peraí. Voltou. Caraca, professor, você consegue escrever certinho com os acentos. Ué, mas não é assim que tem que escrever? Mas Eu sei, eu escrevo certinho com acento também. Preguiça. Quando tenta escrever Isso certo, de sai perdão uns seco. números no meio, fica horrível. Ninguém entende o que eu escrevo. É. Nossa. Aí você vai colocar um acento, demora pra colocar um acento, você desiste. Como assim demora? Você aperta shift, uma tecla, daí você aperta outra. Não é assim. Aí você aperta o shift, aí você vai olhar pra tecla, você. Não precisa. Ah, mano, então eu que sou profissional em teclados gamers. Opa. Professora, já ultrapassou o número de linhas que dá no negócio. Já tá terminando. Falta só mais 10 linhas. Ah, tá. Finish. Ah, pronto. Amém, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa, como vocês Olha aqui, já são acabou minhas melodramáticos. linhas. Eu tô na terceira. Ah, professora, não me julga, só passo Falta mais. Isso é o quê? nada. Ah, tá. É que eu sou bonito, Diogo. Seu surdo. Bonito. Ah, desculpa. Você é meio lindo, assim. Você tem uma beleza. Obrigado. Letícia, né? Você tem uma beleza invejável. Invejável. Invejável foi muito bom. Ah, é, pô. Meu português também. Professor, invejável existe essa palavra, não existe? Sim. Existe, né? Só que você é bem formal, né, Diogo? É. De usar Eu não palavras. uso palavras coloquiais no meu dia a dia. Eu sou bem formal. Exatamente. Não é no seu dia a dia, é no seu cotidiano anual. Isso, nos meus 365 dias do né? ano e no ano bissexto, 366 dias. Isso. Gente, falta só 1 minuto. Já terminei. Mais alguém? Não. Eu também terminei. Ok, pessoal, quem terminou pode sair, tá? Falou, professora, Tchau, boa Pro. noite. Obrigada pela aula.
Tá, Obrigada, boa noite. Até semana que vem. Até. Tchau, professor. Tchau.